eu sou Carla Soraya e este é o Cena Pública. Participe e se conecte conosco através das redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e você encontra a íntegra das entrevistas no YouTube da TV Ceará. Pode também fazer busca e marcar a hashtag Cena Pública. O nosso programa de hoje tem como tema principal pesquisas cearenses que podem revolucionar a saúde. Pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará e da Universidade Federal do Ceará estão neste exato momento trabalhando para desenvolver vacinas contra a leishmaniose, a dengue e testando também uma vacina que é usada em aves para combater o novo coronavírus em humanos. A produção de imunizantes e testagem de novas vacinas esbarram na burocracia e na ausência de verbas para ganhar mais fôlego e chegar a resultados positivos. Temos ainda o Elmo, um recurso desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, da Escola de Saúde Pública e da Universidade de Fortaleza. Uma nova tecnologia que auxilia no tratamento dos pacientes em situação crítica, ou seja, com insuficiência respiratória causada pela Covid-19. No programa Cena Pública de hoje, vamos conhecer alguns desses pesquisadores, como chegaram a esses resultados e os desafios que ainda têm pela frente para que essas descobertas cheguem até os pacientes. E vamos então conhecer os nossos convidados de hoje. Eu dou as boas-vindas à professora Isabel Florindo Guedes, que é professora da UES, responsável pelo desenvolvimento das vacinas para dengue, Covid-19 e leishmaniose. Coordenou o programa de doutorado em biotecnologia da Rede Nordeste de Biotecnologia, o RenorBio UES. É assim, RenorBio, professora? Sim, sim. E é líder do grupo de pesquisa e inovação de tecnologia em saúde. Muito obrigada, muito bem-vinda, professora. Obrigada, Carla Soraya. Temos também aqui no estar estúdio o professor Ney Carvalho, pesquisador do programa de doutorado em biotecnologia do RenorBio UES e é responsável pela pesquisa para a vacina contra a Covid-19. Muito bem-vindo, professor Ney. Muito obrigada. Carla. Eu que agradeço. E virtualmente temos a participação do professor e pesquisador Vasco Furtado, que integra a equipe que desenvolveu o capacete Elmo para ajudar na recuperação de pacientes com Covid-19 e que evita a intubação. Eu faço meu cumprimento também ao professor Vasco, que está participando virtualmente conosco. E a gente já começa falando sobre a imunização contra a Covid-19, que está sendo analisada no Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular da UES. A Universidade Estadual do Ceará está há cerca de um ano nessa pesquisa. Bom, eu vou começar aqui com os nossos pesquisadores que estão no estúdio, porque essa história da Covid-19 começou com aves, e aí eu lembro que no começo, eu conversava até nos bastidores com o nosso convidado Ney Carvalho, no começo se mostrava, inclusive, que o coronavírus já estava presente no dia a dia das pessoas, principalmente aquelas que têm pets, que têm animais de estimação, porque tinha lá uma vacina contra coronavírus que eles tinham que tomar. Qual a diferença entre esse coronavírus das aves, dos animais que a gente tem e do coronavírus que está causando tanto estrago na humanidade? Quem começa a me responder? A senhora começa, professora? Pronto. Carla, o que acontece? Os coronavírus de PET, tá? Normalmente eles são coronavírus que causam gastroenterites, tá? É diferente, por exemplo, do coronavírus aviário, que já causa um problema respiratório. Então, até já dando um adendo para a minha pesquisa, a ideia de se utilizar o coronavírus aviário foi também pela presença daqueles sintomas semelhantes que aconteciam nas aves, em relação ao que estava acontecendo nos humanos. Então, será que esse coronavírus que está contaminando os humanos é proveniente de aves? Já se falou de morcego, de tudo. Na verdade, a gente tem sempre o coronavírus aviário, que ele foi o primeiro a ser descoberto, né, em 1931, como protótipo das coronaviroses. Tá? Então, por exemplo, o coronavírus aviário, em 1931, o primeiro coronavírus para resfriado já foi final da década de 40. Certo? Então, a gente tem um que foi no início da década de 30 do século passado e o coronavírus de resfriado, o primeiro coronavírus humano detectável, já foi no final da década de 40. Então, a gente já tem-se aí quase 20 anos, 15 a 20 anos de um período que os coronavírus, essa coronavirose aviária,
ela já vinha sendo estudada. E foi a partir dela, a partir da morfologia desse coronavírus, que se tem esse título de coronavírus, devido à sua estrutura. Então, foi baseado nele. As coroinhas, né? As coroinhas. As famosas coroinhas. Em relação às vacinas de PET, normalmente elas vêm associadas. Tá? Elas não têm... o que acontece com a coronavirose aviária é uma vacina única para coronavirose aviária, que na verdade a gente chama de bronquite infecciosa aviária, tá? E a coronavirose PET, ela vem associada, ela já vem associada a uma leptospirose, tá? A outros tipos de patógeno. Então fica muito complicado você, por exemplo, fosse num PET e se vacinar para coronavirose tomando uma coronavirose de PET, tá certo? Porque além de ser uma gastroenterite, normalmente, tá? Ela ainda vinha associada a outros tipos de vacina. E a ideia de onde veio? Não, peraí, eu vou pegar esse estudo que já está sendo feito, né, desde 1940, né? Mas tu fala que estudo? Das aves. Das aves desde 1931 que ele foi descoberto. Então, eu vou pegar esse estudo que já tem muito tempo, e vou tentar adaptar para cá. Como foi que deu esse estalo? Eu acho importante isso, você descobrir como foi que os pesquisadores fizeram uma ligação de uma coisa com a outra. Eu sou veterinário de formação, então tinha um conhecimento de virologia também na virologia de ave. Conhecia a coronavirose, o IBV, né? Eu vou chamar a bronquite infecciosa aviária um pouco, sabia dos sintomas deles. E o que é que eu sabia ainda? Sintomatologia parecida com o que acontece no humano. É claro, hoje você vai ter uma parte humana, né, muito mais bem evidenciada, porque a morte de uma galinha é diferente da morte de uma pessoa, certo? Mas você tinha, por exemplo, além do quadro respiratório na ave, você tinha problemas de conjuntivite, problemas renais, problemas neurológicos. Tudo isso era observado, assim como está sendo observado no SARS-CoV-2, na infecção por SARS-CoV-2. Tá? Então, tinha tudo isso. Outro conhecimento que a gente tinha era o quê? Era que as pessoas que manipulavam essas aves e essa vacina, elas não adoeciam. Então, já não era uma zoonose. Elas não pegavam essa doença. E ainda tem mais. E as pessoas que também manipulavam as aves e a vacina, elas produziam anticorpos, mesmo sem adoecer, contra o vírus da bronquite infecciosa aviária. Então, eu cheguei para a professora Isabel, minha orientadora, e disse isso, e ela topou. Professora, como foi receber essa notícia? Eu sempre gosto de apoiar as ideias inovadoras. Então, essa ideia que o Ney levou para mim, até mudou a tese dele totalmente, eu achei interessante e achei também que era pertinente, neste momento de pandemia, fazer alguma coisa, uma vez que somos pesquisadores. Então, como o Ney já falou, ele trouxe para mim a história da imunologia, que eu sou professora de imunologia também, e o Ney também gosta de imunologia. Então, no trabalho no laboratório, nós desenvolvemos vários trabalhos com resposta imunológica. Então, a primeira vacina que foi desenvolvida no mundo e salvou o mundo contra a varíola foi o vírus da varíola de uma vaca. Então, daí que veio o nome vacina, que foi o Eduardo Jenner que pegou a pústula da varíola de uma vaca e inoculou numa criança e observou que aquela criança desenvolveu uma resposta imunológica que o protegeu contra a varíola humana. E aqui no Ceará também, nós não devemos esquecer do Rodolfo Teófilo, que era um médico baiano, e que ele, com uma vaca, com varíola, ele salvou muitas vidas nas comunidades ali ao redor daquele bairro. Ele andava nas comunidades vacinando as pessoas. E tinha o descrédito que às vezes tem Exatamente, hoje, né? A tinha mesma o coisa, a gente vê a descrédito, história se repetindo. tirava a pústula da vacina, da varíola da vaca,
fazia um arranhãozinho no braço das pessoas, fazia o esfregaço e pronto. Também no interior do Ceará, que talvez muita gente não tenha conhecimento disso, e meu marido é do interior, ele relata para mim a história quando ele era criança também, quando tinha uma criança com varíola, aquela criança era usada como um inóculo. A pústula daquela criança era inoculada em outras crianças. Da mesma maneira que o Rodolfo Teófilo fez, no interior do Ceará, no Potengi, foi feito também em crianças. Então, isso daí vem de muitos anos. Só que no interior o pessoal tinha um conhecimento empírico, anterior, né? No interior, o conhecimento era empírico. Aqui na capital já tinha uma base científica. Conhecimento. O doutor Rodolfo Teófilo era um médico baiano que residia aqui. Então, ele deixou esse legado para os cearenses. Professora, e quando o pesquisador Ney Carvalho disse quero mudar toda a minha pesquisa, a senhora pensou em como e de onde tirar os recursos para fazer essa mudança? Pensei, disse, nós vamos começar e, dependendo dos resultados, nós vamos atrás de recursos para dar continuidade. E assim nós fizemos. O Ney comprou os insumos, a vacina, para a gente começar. Nós fomos na UFC, pedimos os camundongos, fizemos a imunização. Nem os camundongos tinham para pesquisa? Não, porque é o UFC que fornece para nós. Hoje a Unifor tem um laboratório, tem um biotério, que às vezes eu compro lá, mas da UFC é de graça, então eu pego lá. E a UES tem também um biotério, mas ainda não está produzindo animais para pesquisa ainda. Funcionando a pleno então vapor, fomos lá, né? pegamos os animais, começamos a imunização, fizemos o delineamento, falamos, vamos fazer imunização subcutânea, usando adjuvante, vamos fazer oral e também por inalação, o intranasal. E assim nós fizemos, colocamos máscara e começamos a fazer a imunização. Isso em que mês? Foi no dia 1º de abril. Foi no dia 1º de abril. Nossa, logo no dia 1º de abril? Então, aí, no dia da mentira surgiu uma verdade. Na primeira semana, a primeira coleta já de soro dos camundongos, foi com 15 dias? 15 dias. 15 dias. Então, nós já observamos que a resposta era promissora. Então, aí, com o material que a gente tem em laboratório, que nós desenvolvemos outros projetos de pesquisa, então nós sempre temos material para manter as pesquisas que nós temos lá. Então, nós fizemos os testes de ELISA, o Western blotting, e depois fizemos também a soroneutralização, para saber se esses anticorpos realmente neutralizavam o vírus, e vimos que sim, e ficamos animados com essa proposta e vimos que existe uma forte realidade dessa vacina, ela poder ser usada em humanos sem risco. Enquanto isso, o professor Vasco e a equipe dele, né, junto com o pessoal da Escola de Saúde Pública e o pessoal da Unifor e da Universidade Federal do Ceará, pesquisavam o elmo, professor? Isso. Na verdade, o elmo tem uma característica um pouco diferente dessa pesquisa descrita pelos professores, porque foi um trabalho conjunto em diversas instituições. Então, eu acho que uma das grandes, riquezas e sucesso do elmo foi porque nós juntamos pessoas de instituições diferentes e perfis diferentes. Eu sou um cientista da computação, tinha cientistas na área de engenharia, tinha cientistas da área de medicina. Então, a gente, quando colocou todas essas pessoas nas mesas, na verdade não eram mesas, né? Eram conferências como essa, nós estávamos todos em pleno confinamento, passamos a fazer reuniões virtuais. E outra coisa que eu considero também muito importante, nós fizemos o trabalho de produzir o capacete que ajuda na respiração dos pacientes com a participação da indústria também. Isso foi muito importante,
Porque o que nós conseguimos com o Elmo foi uma coisa raríssima, que é em tão pouco tempo fazer a pesquisa no produto e colocar o produto no mercado. Hoje a Esmaltec, que fez parte do grupo de trabalho da criação do Elmo, junto com a Federação das Indústrias, junto com o Senai, quer dizer, essas equipes todas participaram do processo também de concepção e criação dos protótipos e da produção industrial. Então isso normalmente demora. Tá? E nós conseguimos fazer isso em menos de 9 meses. Hoje a Esmaltec já está emitindo nota e hospitais em todo o estado estão usando já o Elmo. Professor, essa questão da pesquisa e do incentivo à pesquisa, nas universidades, a gente vê, e comentávamos aqui nos bastidores, que nas universidades americanas, nas universidades europeias, existe já uma parceria público-privada, né, ou público-universidade, ou universidade e privadas, empresas privadas, como aconteceu nesse caso. O senhor falou o quanto foi importante. Por que isso é tão difícil de acontecer aqui no Brasil? Não existe uma lei específica para isso? Bom, essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Há uma série de mecanismos legais, claramente eles não são suficientes, né? Por diversas razões, né, eu acho que de uma forma geral nós não temos uma cultura de aproximação da academia ao mercado e vice-versa. Acho que o mercado nos percebe, como pesquisadores, nos percebe pouco a possibilidade e o potencial que nós temos de alavancar grandes negócios. Todas as vezes que temos oportunidades de fazer projetos, o Brasil de uma forma geral, de fazer projetos em que o setor privado está junto das academias, junto dos pesquisadores, os sucessos ocorrem, né? Temos vários exemplos bem-sucedidos, desde da exploração do álcool, né, que a gente tem um domínio científico de como explorar o álcool como combustível, até aos grandes, excepcionais exemplos da Embrapa com a produção industrial ou a agricultura brasileira hoje, que é uma agricultura de altíssima qualidade. Então, quando essas conexões são feitas, a gente tem resultados, e são resultados econômicos muito importantes. Mas, infelizmente, a gente não venceu ainda uma barreira de criar esses canais. Essa cultura, né? Exato, um pouco essa estrutura de fluxo, de investimento. A própria academia também vem gradativamente se preparando para abrir mais as portas para os investimentos privados. Eu creio que tem havido avanços, mas são avanços em velocidade que ainda não nos coloca em condição de competir com os países que mais desenvolvem pesquisa, quer seja pesquisa básica, quer seja pesquisa aplicada. No caso do Elmo, eu queria também ressaltar uma coisa muito importante. Houve um investimento do governo do Estado, a FUNCAP que é a fundação de pesquisa que apoia a pesquisa no Estado, foi fundamental, colocou verba para desenvolvimento do Elmo, e a Fundação Edson Queiroz também colocou verba. Então, a Fundação Edson Queiroz, para você ter uma ideia, ela colocou mais de R$500 milhões só de pesquisas para o Covid, de pesquisadores da Unifor, né? Então, assim, eu diria que, de uma certa forma, infelizmente, eu não queria que fosse assim, mas a pandemia, de uma certa forma, está fazendo também, está movimentando a sociedade para ver que é preciso fazer investimento em ciência, né? E não é só o governo, não só os governos. As empresas, as fundações, de uma forma geral, estão também se movimentando e fazendo com que a pesquisa passe a ser desenvolvida. Agora, precisa compreender o seguinte: não é investimento que se faz hoje para ter retorno imediatamente no dia seguinte. É investimento que se faz para se retornar com um certo tempo, porque exige um conhecimento que se amadurece, exige experimentos que demandam tempo. Então, exige essa cultura, preciso compreender isso, né, também. Preciso fazer investimento em pesquisa para colher em médio prazo, pelo menos. Não é achar que só vai fazer investimento para colher resultado amanhã. Professor, mas o senhor acha que o que facilitou isso também é porque Universidade de Fortaleza, Esmaltec e o Grupo Edson Queiroz fazem parte de um mesmo conglomerado, né? Isso pode ter feito a ponte, né? O que já é mais difícil no caso da UES ou no caso da UFC, sozinhas buscando essa visão de outros empresários. Por exemplo, depois de muito tempo em que a UFC desenvolveu os pardais, né, que aqui a gente chama de fotossensor, foi que uma empresa de São Paulo descobriu que existia, e hoje a gente tem fotossensor espalhado pelo país todo. Mas até se chegar lá,
Os pesquisadores da Universidade Federal, a gente fazia, eu lembro muito de fazer matéria lá no campus do PC, de mostrar os fotossensores, como é que eles conseguiam registrar a velocidade, como é que isso gerava uma multa e tal, não sei o quê. Até se conseguir convencer, acho que foram 10 anos, né? Então, isso ficou mais fácil com o Elmo por causa dessa proximidade? Sim, eu tenho certeza, a Unifor tem se estruturado junto com a Fundação Edson Queiroz, tem se estruturado para que essa aproximação ocorra com as empresas do grupo e com outras empresas, e também com parcerias com universidades, né? Nós temos muitos projetos de pesquisa sendo desenvolvidos na Unifor com a parceria da UFC, da UES, né? A própria Renorbio, que nós fazemos parte também, gera esse ambiente de parceria. Mas eu creio que as instituições públicas também têm se organizado nessa direção de criar as condições para que essas interações com a iniciativa privada ocorram cada vez mais. Tá? Eu vejo a UFC com a criação do seu parque tecnológico, a UES também está nessa direção. Então, assim, se olharmos de uma forma um pouco mais otimista, eu creio que há um movimento, no Estado em particular, eu creio isso, há um movimento para que a gente cada vez mais crie condições dessas pesquisas serem desenvolvidas com os financiamentos diversos e financiamento da iniciativa privada. Eu volto aqui para a professora Isabel, porque além dessa pesquisa que existe por parte do pesquisador Ney Carvalho, né, por conta da Covid, tem uma que é bem mais antiga, que pode ter também troca de informações com pesquisadores da Universidade Federal, como o professor Ivo Castelo Branco, que é a pesquisa da dengue, que é realizada também lá. Só que a gente tem dengue tipo 1, 2, 3, 4, né? O mosquitinho conseguiu evoluir mais do que a pesquisa, professora? Esse projeto de pesquisa já está sendo desenvolvido há mais de 10 anos, né? Então, quando eu comecei, foi uma ideia totalmente inovadora, que foi produzir a vacina da dengue em planta, em sistema vegetal. Então, que até hoje é uma ideia, uma técnica nova aqui no Brasil, que é transformar uma planta numa biofábrica para fabricar vacina. Então, eu vi que a dengue, por ter 4 sorotipos, e todos os 4 ser transmitidos os mesmos mosquitos, o Aedes albopictus e o Aegypti, nós pensamos numa forma de produzir as proteínas para gerar resposta imunológica e não usar os 4 vírus como... já tem outros países tentaram desenvolver essa vacina usando esses vírus atenuados. Então, nós copiamos o envelope desses 4 sorotipos, através de técnica de biologia molecular, e passamos para a planta produzir essas proteínas. Então, nós conseguimos alguns financiamentos que deu para fazer a parte bancada de laboratório, fomos até camundongo, imunização de camundongo, que é a fase pré-clínica de uma vacina, e nunca fomos adiante para a fase clínica por falta devido às dificuldades de levar esse produto até o mercado. Porque nós desenvolvemos, depositamos a patente, guardamos alguns segredos também relacionados à pesquisa. Então, purificamos a proteína, desenvolvemos a possibilidade de ir para a escala comercial, mas, no entanto, não fomos para a fase, avançamos mais para avaliar junto aos órgãos do país, porque não tem recurso para ir em frente. Então, falaram, vocês produziram? Produzimos, sim, produzimos a proteína e acreditamos que essas proteínas são promissoras para induzir uma resposta protetora, induzir anticorpos protetores nas pessoas e bloquear os 4 sorotipos de uma só vez. Porque não adianta você tomar vacina por dengue 1, depois por dengue 2, 3 ou 4. Tem que ser numa só, Isso né? daí o mosquito já faz. Então, você adoece, você fica... Então, não adianta a gente pensar nisso. Professora, eu vou ter que fazer um rápido intervalo,
Mas daqui a pouquinho a gente volta, porque eu quero entender com vocês três por que a gente não evoluiu tão rápido na vacina da dengue aqui no Brasil, né? Quais são os interesses internacionais, né, que há por trás disso e como é que a gente pode tentar superar. A gente vai para o intervalo, mas volta já já. Você acompanha a nossa transmissão nas redes sociais e os bastidores estão no Instagram, @TV Ceará. A íntegra das entrevistas você encontra no YouTube também da TV Ceará. E você pode fazer busca e marcar a hashtag Cena Pública. Eu volto já já com o nosso tema hoje, as pesquisas revolucionárias na área da saúde realizadas aqui nas universidades do estado do Ceará. Até já!